Bom, então a resistência, como eu falei, ela mede a dificuldade, a passagem de corrente por um condutor, né, por um resistor. Bom, nesse site aqui, né, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você clicar vai ser direcionado para uma página como essa aqui, ó, né? É uma simulação do grupo FET. Aqui eu posso controlar a diferença de potencial que eu vou submeter o condutor, o resistor, e eu posso controlar também a resistência. E a corrente elétrica que vai passar por esse resistor vai ser medida aqui por um miliamperímetro, por um amperímetro. Observe que ao submeter esse condutor a uma diferença de potencial de 1,5 volts, ele vai estar submetido a uma corrente elétrica de 3 miliamperes. Agora, se eu dobrar essa diferença de potencial, em vez de 1,5, eu dobro para 3 volts. O que é que a gente observa? Que se a gente mantiver a mesma resistência do condutor, ele vai ficar submetido a uma corrente elétrica 2 vezes maior do que a gente tinha antes. E se a gente continuar aumentando a diferença de potencial que esse condutor está submetido, por exemplo, para 3 vezes o que a gente tinha inicialmente, né? A gente vai observar, né, que para 4,5 volts, mantendo a resistência constante, a corrente elétrica será o triplo do que a gente tinha na primeira situação. Então, observe que se a gente mantiver a resistência elétrica do condutor constante, se a gente dobrar a diferença de potencial que ele está submetido, dobraremos também a corrente elétrica que vai passar por esse condutor. E esse fato, ele foi verificado e é conhecido como primeira lei de Ohm, que me diz o seguinte: quando a resistência do condutor é mantida constante, a diferença de potencial nas extremidades do condutor é diretamente proporcional à intensidade da corrente que o atravessa, né? Se a gente triplicar a diferença de potencial, a corrente também triplica para manter a resistência constante. E o valor da resistência é a constante de proporcionalidade. Assim, da definição de resistência elétrica, né, se a gente isolar aí a diferença de potencial, a gente pode escrever que a diferença de potencial será igual a R vezes I. Então, essa expressão é conhecida como lei de Ohm, ou primeira lei de Ohm, né? E alguns brincam até que quando você estuda para a prova, você chega aí ri, né? Bom, o valor da resistência de qualquer condutor, ele não é constante, mas varia de acordo com a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. No entanto, esses valores quase sempre podem ser considerados constantes dentro de determinados valores, tá? Então aqui, se a gente pegar um gráfico de um condutor, né, de um resistor, a gente vai perceber que para diferentes correntes vai ter uma região que ele se comporta com resistência constante. A partir daquela região, a resistência já passa a ser alterada, né? Aqui, ó. A mesma coisa acontece nesse gráfico aqui. Então, quando a lei de Ohm é válida para um condutor, ou seja, quando a resistência é mantida constante, esse resistor, né, que tem a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica, ele é chamado de um resistor ôhmico, pelo fato da resistência se manter constante e eu poder aplicar a primeira lei de Ohm. Nessa animação a gente percebe isso também, ó, aumentando a voltagem, aumentamos também a corrente. De fato também que a gente pode mudar a resistência. Agora, ó, diminuindo a voltagem, diminui também a corrente. Diminuindo a resistência, mantendo a mesma voltagem, a gente vai ter uma mudança da corrente também. Então, tudo isso daí você pode exercitar clicando nesse link, né? Você pode aumentar a diferença de potencial e ver o que acontece. Depois aumentar a resistência elétrica e ver o que acontece. Tudo isso nesse site aqui que eu estou deixando na descrição do vídeo.
Bom, aqui são alguns exemplos de resistores que a gente tem no dia a dia, né? Dependendo da finalidade, ele pode ser desta maneira, né? Um fio no qual a gente tem um carvão em pasta, já por ser um mau condutor, ou seja, ele dificulta a passagem de corrente. Aqui a gente tem a resistência elétrica de um chuveiro, né? Ele pode ter esse formato aqui ou esse aqui, né? Além disso, também alguns resistores que são utilizados em placas de computadores, placa de televisão, né? Circuitos elétricos, tá? E eles têm a mesma finalidade, transformar energia elétrica em energia térmica. Bom, do ponto de vista também dos resistores, se a gente observar essa figura, né, que está aparecendo aqui, ele tem algumas fitas, né, algumas fitas coloridas, onde essas fitas coloridas elas vão me dar o valor da resistência do resistor, tá? Então, as duas primeiras faixas representam os dois primeiros dígitos. A terceira é o fator que eu tenho que multiplicar esses dois primeiros dígitos. E a última é a tolerância. Então, para esse exemplo que a gente tem aqui, ó, a primeira faixa, ela tem, né, eu vou consultar aqui na tabela, ó, ela tem um dígito 2, tá? O primeiro dígito. O segundo aqui, ó, é o azul. O azul, ele tem um dígito 6. Então, aí eu já tenho 26, né? Terceira faixa, aqui, laranja, eu tenho que multiplicar, né? Laranja, amarelo, né? Eu tenho que multiplicar aqui, ó, por 10 a quarta, né? Então fica 26 vezes 10 a quarta. Para deixar em notação, eu ando com a vírgula casa para a esquerda e aí a gente vai ter que esse resistor ele vai ter uma resistência de 2,6 vezes 10 a 5 ohms. E uma tolerância aqui, ó, relacionado a 10%, né? Devido a essa última faixa aqui, tá certo? Bom, esse tipo de código, né, esse tipo de tabela é mais usado quando a gente está em eletrônicas, né? O pessoal de eletrônica utiliza muito essa tabela de cores.